Esses dias, uma empresária me procurou porque ela tinha um plano muito audacioso e interessante. Ela queria deixar de ser apenas uma produtora de frutas para se tornar uma comercializadora. Ela já conhecia o negócio, ela conhecia o mercado interno, ela conhecia o mercado externo, ela sabia para quais países ela queria vender, inclusive prospectar clientes novos para atender o volume que ela colocaria para a venda. Até aí tudo bem. A única coisa que não estava tão legal assim é que ela não percebeu que estava mudando. E ao vir conversar comigo, a primeira reação que eu tive foi: você não está mudando de negócio, você está criando uma empresa nova dentro de uma empresa que já existe. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Muitas empresas acreditam que crescer significa vender mais, mas não necessariamente. Às vezes crescer está apenas em mudar o formato de gestão do teu negócio. Mudar um pouco, adaptar a gestão para algo novo e aí de repente vem um crescimento. E naturalmente as vendas acompanham esse crescimento. Mas nem sempre a origem do teu crescimento vai estar em vender mais. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália Machado, eu sou consultora em gestão estratégica e gestão de processos no Brasil e nos Estados Unidos. E esses dias eu fui convidada por uma empresária para sair do modo de produtora e virar uma trading comercializadora de frutas para o mercado externo. E durante a conversa com ela, durante o diagnóstico, nós nos deparamos com uma situação muito interessante. Ela sabia muito bem o que queria, ela conhecia muito bem o negócio, mas a empresa não estava estruturada para essa mudança. Ela não estava estruturada para ser um novo formato de empresa, um novo modelo de gestão. Quando eu conversei com a empresária, o sonho estava muito claro. Ela sabia a quantidade de containers que ela queria exportar por mês, ela sabia para onde ela iria exportar, ela conhecia todas as regras de comercialização do mercado externo, ela sabia como se relacionar, como se posicionar, como considerar todas as entregas logísticas. Ela queria entregar um produto premium, de qualidade e que se diferenciasse dos outros produtores do Brasil. Até aí tudo bem, precisa de visão para começar um sonho. Só que a visão por si só ela não é suficiente para manter o negócio. Sabe por quê? Porque estratégia só com visão e sem execução, dificilmente ela acaba sendo realizada da forma que deveria. Quando a empresa ela decide exportar diretamente, ela decide sair do formato produtora e passar a ser uma empresa de comercializadora para mercado externo, ela sempre acha que o maior desafio está em conseguir clientes. Mas pasme, esse não é o desafio. O desafio é você se estruturar internamente para comportar essa nova operação. Geralmente as empresas acreditam que o cliente é o problema, que o concorrente é o problema, sem olhar para dentro de casa. Mas dentro de casa, tua estrutura suporta uma mudança nesse nível? Suporta uma agregação nesse nível? Um crescimento nesse nível? E sabe por que isso acontece? Porque as empresas e os empresários, eles tendem a olhar para fora, para o mercado, para o concorrente, para o cliente. E esquecem de olhar para dentro. E os principais gargalos do teu negócio hoje estão dentro da tua casa. O principal gargalo do teu negócio hoje está em relacionar a gestão estratégica, a visão estratégica que você tem, a visão, o desejo, aos processos que estão sendo executados lá diariamente, que é a rotina da tua operação. E foi aí que nós iniciamos. Nós iniciamos pela estratégia. Sabe por quê? Porque uma empresa produtora ela é totalmente diferente de uma empresa comercializadora. Enquanto uma empresa produtora administra uma produção, uma empresa comercializadora, ela administra uma cadeia de suprimentos. Uma produtora, ela controla fazendas. Uma exportadora, ela controla logística, ela controla fornecedores. Uma produtora, ela vende o que produz. Uma comercializadora, ela compra aquilo na melhor qualidade possível para posicionar melhor e vender para o mercado externo. Tudo isso requer mudanças dentro dos processos. Você passa a ter atividades diferentes. A rotina da tua equipe operacional passa a ser outra. E a gente só consegue modificar uma rotina e uma operação se essas mudanças estiverem intimamente atreladas à estratégia que você tem para o seu negócio. Então a gente começa com algumas perguntas fundamentais. Qual faturamento você quer atingir? Qual o mercado que você vai atender? Quanto que você vai vender por mês? E aí vem para perguntas olhando para dentro. Quais são os riscos que você quer correr de fato com esse novo negócio? Qual é a equipe que vai te estruturar para que você consiga realizar esse objetivo estratégico de fato em um plano real,
desdobrando as metas para a tua equipe operacional? Quais são os diferenciais que você vai construir internamente? Se não tem resposta para nenhuma dessas perguntas, você não tem estratégia, você tem apenas um desejo, uma esperança. E quando a gente sai da estratégia, que está um pouco melhor desenhada e vai para a gestão de processos, é aí que a gente vê o erro, é aí que a gente vê o gargalo. Toda estratégia parece muito clara na cabeça desse empresário. Mas quando a gente olha para dentro da empresa dele, a gente percebe que os processos não estão adaptados e dificilmente irão se adaptar rapidamente, de acordo com o nível que ela deseja. Sabe por quê? Porque quando a gente pergunta, os fluxos estão desenhados? A resposta é não. Porque as empresas, elas conhecem o trabalho, mas elas não conhecem os próprios processos. Então não adianta eu querer mudar o processo do teu negócio se você sequer conhece o processo que você tem hoje. A gente precisa mapear o hoje para propor algo que venha atender uma demanda futura. Então, não conhecer os fluxos de processo vai fazer com que você não conheça a sua programação de embarque, não conheça a documentação necessária, não conheça qual é o despacho, o que é a exportação, tudo aquilo que está atrelado a processos dentro de uma empresa comercializadora. Veja, você sai de uma produtora que planta, faz os tratos culturais, os tratos fitossanitários, colhe, embala e vende. Muda totalmente o teu formato de processo. Você já não planta mais, você identifica no mercado produtores que trazem o padrão de qualidade que você deseja, compra desses produtores, organiza uma provisão de pagamento, vende, recebe, paga, embala, todos os processos mudam. E se hoje o processo atual não está mapeado, se o teu processo atual você não consegue identificar quais são e sabe apenas quais são os trabalhos que existem na tua empresa, dificilmente você vai conseguir mapear e desenhar um estado futuro. E as pessoas pensam que desenhar processo é apenas mais uma ferramenta da engenharia, mas não. Ao desenhar os processos, é aí que nós identificamos os gargalos. Então, desenhar o processo de hoje faz com que você identifique quais são os gargalos que você tem hoje, quais são os processos críticos e proponha melhorias para o crescimento. A partir do momento que você identifica o gargalo e consegue corrigir, eliminar desperdícios, você traz uma condição melhor para o seu crescimento. E isso traz uma estabilização melhor para que você consiga, de fato, ser sustentável no mercado. Não adianta você ter clientes se você não tem processo que suporte esses clientes. E aí tem aquela frase que todo consultor usa, mas que faz muito sentido. Você não consegue melhorar aquilo que você não enxerga. E a partir do momento que você mapeia os seus processos, você começa a enxergar de fato o processo, você deixa de ver apenas o trabalho. Você começa a relacionar quais são as responsabilidades de cada operador dentro do processo. Como que esses fluxos funcionam e como todos os setores estão interligados entre si, considerando setores clientes e fornecedores. Isso vai te abrindo uma visão sistêmica do teu negócio e a visão sistêmica facilita para o crescimento. Outro ponto também que foi muito importante nesse diagnóstico é que apesar da empresária ela ter um sonho, ter a certeza do que queria, ter mapeado no desejo como que seria o negócio a partir de agora, ela não sabia o que fazer e quem fazer. Então, ela tinha um sonho, mas ela ainda não tinha estrutura. Ela ainda não tinha papéis e responsabilidades claros. Então, qual é o processo e de quem é a responsabilidade desse processo? Isso tudo precisa ser construído para que você, de fato, encare um mercado externo. Veja os desafios que nós já temos no mercado interno, sendo apenas um produtor, e ainda assim os nossos processos não estão atendendo. Imagina quando você vira a chave, deixa de ser um produtor, passa a ser um comercializador de mercado externo e os seus processos não estão mapeados e ninguém é responsável por nada. Os desafios são enormes e dificilmente você consegue ter resultado com isso. Então, antes de qualquer coisa, antes de pensar em existir, como crescimento, antes de pensar em volume exportado, a gente precisa criar pilares. Tem alguns pilares que são importantes para você garantir e sustentar o teu crescimento. O primeiro pilar, gente, é uma estratégia clara. A estratégia ela precisa estar muito clara, não só na cabeça do dono, mas sim para todos aqueles que estão envolvidos no teu processo, todos aqueles que estão envolvidos na tua empresa. O segundo é documentar teus processos. Tem uma estratégia clara, depois documenta os teus processos, porque ao documentar teus processos, você vai conseguir ver quais são os gargalos e o que precisa ser adaptado para o teu crescimento. O terceiro passo é ter indicadores de desempenho. A partir do momento que você tem estratégia e você tem processos documentados, você consegue enxergar os indicadores. E os indicadores vão mostrar para você se você está indo no caminho certo ou não.
O quarto passo, gente, é governança, principalmente em se tratando de venda para mercado externo. Não adianta você ter estratégia, você ter processos, você ter indicadores se você não tiver governança, porque crescer sem estrutura é crescer apenas em quantidade de pessoas, isso não vai trazer resultado para você. Então a grande lição que fica nesse caso, né, o que mais me chamou a atenção é que a oportunidade de crescimento existe, a oportunidade do mercado existe, os clientes existem, a demanda existe, mas a diferença entre uma empresa que produz e exporta ocasionalmente e uma empresa que constrói uma operação de comercialização não está no mercado, não está no cliente, não está na demanda, está na gestão. O mercado ele vai comprar, o mercado compra, mas quem vai entregar são os processos. Os processos entregam. A estratégia é que sustenta e a governança é que estrutura o teu crescimento. Então, a partir do momento que você decidir crescer, não olha apenas para fora, não olha apenas para o mercado e para o teu cliente ou para o teu concorrente. Olha para o teu processo, olha para a tua estratégia e olha para a tua governança, para tu estruturar o teu crescimento, garantindo sustentabilidade e resultado. E se você gostou desse vídeo, também está no momento de crescimento e precisa aprender um pouco mais sobre como estruturar a tua casa para o crescimento que está por vir, entra em contato comigo. Curte esse vídeo, compartilha e me segue, porque toda semana eu trago cases reais de todos os desafios que eu consigo estruturar e resolver com a minha consultoria.